Sejam bem-vindos ao primeiro Congresso Online Batera Zon. Esse evento é uma produção da Keep On Playing, empresa atuante no setor de educação musical, em parceria com o Centro Universitário do Sul de Minas, o UNES, uma instituição de ensino superior com mais de 50 anos de mercado. O objetivo do evento é contribuir para a disseminação de conteúdos relevantes sobre o estudo da bateria, bem como de vários aspectos que envolvem a profissão de um baterista. O Congresso Batera Zon é um evento pioneiro que reúne importantes nomes da bateria aqui no Brasil, contrapondo gerações de bateristas que fizeram a história desse instrumento aqui no nosso país, com uma nova geração de músicos brilhantes, com importantes trabalhos tanto na área artística como pedagógica. Cada palestrante vai abordar um tema onde a sua notoriedade é reconhecida. E após cada palestra, haverá uma live com o palestrante do dia, onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas ao vivo. É um imenso prazer ter vocês aqui com a gente e um ótimo congresso para todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso quarto dia de congresso. E hoje é um dia muito especial para o evento, porque a gente tem um convidado que já foi chamado de o professor dos professores pela revista Modern Drummer, e é tido como um dos definidores da linguagem brasileira para a bateria. Tocou com alguns dos mais importantes grupos de música instrumental brasileira, como os de Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti, Grupo 1 e Pau Brasil. Além de ter trabalhado também com grandes nomes da música mundial, como John McLaughlin e Joe Zawinul. É uma grande honra tê-lo aqui, Zé Eduardo Nazário. Zé, seja bem-vindo ao Congresso. Queria inicialmente te agradecer imensamente por ter aceito o convite de participar desse evento com a gente. Para o evento é uma honra poder ter um baterista, um músico, né, do seu calibre, podendo compartilhar um pouco da sua experiência. Então, muito obrigado. Adriano, fico muito satisfeito com o convite que você me fez, tá? E para mim é um prazer, né? Na nossa vida de músico, a gente ter essa oportunidade de falar, né, com outros músicos, né, outros colegas aí que estão no caminho, né, construindo suas carreiras e, se possível, ajudar em alguma coisa, né? A gente tem o dever, né, de tentar fazer isso, já que a gente teve essa sorte de poder viver, né, todos esses anos aí, né, são 57 anos praticando o instrumento, né, e tocando, né, das mais diversas formas aí. Então, é sempre um prazer poder colaborar. Zé, eu quero que você fique à vontade para você poder contar um pouco da sua história, da sua carreira, da sua experiência, tendo tocado simplesmente com alguns dos mais importantes músicos, não só da música brasileira, mas também da música mundial. Eu acho que o relato dessa sua experiência vai ser um grande diferencial para muita gente que está começando a estudar hoje, até mesmo para quem já é um baterista profissional. Então, eu queria que você ficasse à vontade para compartilhar com a gente tudo o que você acha que foi realmente significativo aí ao longo da tua carreira, da tua experiência de vida como baterista. O meu início de conhecer arte, né, foi bem no início mesmo da minha vida, né, já com 2, 3, 4 anos de idade, né. Meu pai era um jornalista, né, uma pessoa muito culta e muito bem informada, né. Foi diretor dos Diários Associados em São Paulo, né, e começou como repórter, depois foi subindo até chegar a diretor. E desde que eu nasci, minha mãe também ouvia muita música, né? Eles gostavam muito de música, de outras artes também, né? Meu pai era uma pessoa que lia muito, estudou muito, né? E a minha família foi, assim, o berço mesmo, né, da minha educação, onde eu tive a oportunidade de ouvir. A televisão chegou muito cedo em casa, na metade da década de 50, inclusive porque meu pai trabalhava, né, com o Assis Chateaubriand, que foi quem trouxe a televisão para o Brasil. E então eu assisti aqueles programas musicais, né, eu vi o programa do Luiz Gonzaga, né, eu via aqueles clube dos artistas, né, que tinha orquestra,
e outros programas musicais que a televisão tinha, né, ainda em preto e branco, era muito rudimentar ainda, mas aquilo já me chamava a atenção, e logo em seguida eu comecei, ainda antes de fazer 10 anos, eu já estava estudando piano clássico com uma professora particular, né, Dona Iria Lacerda, que era bem rigorosa, né, naquela coisa da música clássica e tal. A gente até brigava um pouco, porque eu gostava de ir por outros caminhos no teclado, né, que não era exatamente aquela lição que ela me passava, né, que era bem formal, bem modal, né, bem tonal, né, aquela coisa, escalas, né, enfim. Eu procurava improvisar, que era uma coisa que ela também vinha me dar bronca, né? Eu começava a improvisar, buscar coisas mais atonais, que era coisa que eu sentia, né? Eu não sabia nem o que eu estava fazendo, mas no meio daquela escala maior, daquela escala menor, eu procurava ir por outros caminhos, né? E logo quando eu tinha meus 10 anos, assim, eu ia passar férias no interior, em Mococa, né, terra da minha mãe, e tinha meus primos que eram, assim, eles gostavam muito de música e tinham um bom gosto, quase que inacreditável para quem morava no interior de São Paulo. Eles tinham uma discoteca, assim, de música brasileira moderna, né, tipo a bossa nova que estava começando, 1962, e o jazz, né, Thelonious Monk, Dizzy Gillespie, né. Então comecei a ouvir muito cedo aqueles bateristas Max Roach, Roy Haynes, e os brasileiros, né, Edson Machado, Dom Romão, Elcio Milito, enfim. Em São Paulo, minha mãe me levava para assistir shows, né, no Teatro Paramount, né. Cheguei a assistir shows que foram gravações de disco, por exemplo, o Fino da Bossa foi um disco gravado ao vivo no Teatro Paramount. Eu estava na plateia naquele disco, né? E, assim, vi os caras tocando, inclusive antes de irem para os Estados Unidos, né? Eles ainda não eram assim tão famosos, né? Porque eles começaram a ficar famosos depois, né? Que foram para aquele show do Carnegie Hall, 62, aí começaram a lançar discos, 63, e essa coisa eu acompanhei ainda garoto, né? Entre 10 e 12 anos. Foi quando eu me apaixonei muito pela bateria, né? E consegui convencer meu pai a me comprar uma bateria. Então, com 12 anos, eu ganhei esse instrumento, esse primeiro instrumento. E esse meu primo, um deles era percussionista, né? O Luiz Fernando Manini, o outro era o Kim Manini. Eles iam muito lá em casa almoçar, eles estudavam em São Paulo, também faziam universidade, né? A FAO, né? O Nando, o Luiz Fernando, ele era amigo do Chico Buarque, do pessoal do MPB4, e tocava com eles, né? Tocava percussão, atabaque, inclusive foi ele quem tocou aquela queixada de burro com o Jair Rodrigues no Festival da Record de 1966, né? Que ganhou o prêmio dividindo o primeiro lugar, né? Disparada do Jair Rodrigues, né? Dividindo com acho que a banda, né, do Chico Buarque, os dois dividiram o primeiro lugar em 1966, e meu primo então já estava nesse meio. Então, assim, para mim foi fácil, né, eu ir conhecendo esses artistas que eram, né, o que tinha de mais interessante, de moderno, né, e eu gostava muito dessa música moderna, né, o meu ouvido foi muito voltado a essa música que explorava, né? Não tanto a música mais antiga, apesar de eu sempre ouvir muito também, né? Ouvi e conheci, né? Toda a história da música, mas minha formação foi muito voltada sempre para essa música mais moderna, né? Então, por exemplo, o bebop, né? Eu adorava ouvir o bebop e o que veio depois, né?
E a música brasileira também, do final dos anos 50 para frente. Claro que eu conheci tudo que estava lá atrás, antes, Pixinguinha, etc., mas Villa-Lobos na música clássica, e os internacionais, que eu adorava Stravinsky, né, Ravel, os modernos, que são, sempre foram minha preferência, né? Eu, assim, tenho respeito por todos os antigos, porque eles fizeram parte da história da música, e se eles não tivessem existido, não teria existido o que veio depois, mas para o meu ouvido e para o que eu queria fazer como músico, depois que eu comecei a tocar, já com 13 anos eu comecei a ganhar, foi rápida, né, minha evolução, assim, da bateria, tipo, um ano de bateria, eu já tinha conseguido arrumar mais dois rapazes mais ou menos da mesma idade, a gente formou o primeiro trio instrumental, Xangô 3, né, com aquela formação clássica de piano, contrabaixo e bateria, e já estávamos tocando, começando a tocar, e tivemos uma sorte imensa de num show que a gente queria apenas assistir o show, no Colégio Maria Imaculada, que era um show de bossa nova com vários artistas, né? Tinha a Bossa Jazz Trio, Zimbo Trio, cantores, tal, cada um tinha lá um tempo de apresentação, era uma coisa, mas eram vários artistas no mesmo festival, e aquilo enchia de gente, né? Era muito concorrido na época ainda, né? A bossa nova, essa música brasileira moderna. E a gente estava querendo assistir o show. Eu tive ideia de. A gente sabia que não ia conseguir ingresso, estava uma confusão, né? Aquilo era muito concorrido na época. Um auditório relativamente pequeno, né? Mas assim, devia caber o quê? Umas 200 pessoas lá dentro, 250. E aí eu tive a ideia de levar o meu estojo de baqueta, e eram as irmãs, né, as freiras, que tomavam conta da portaria. E aí eu cheguei com o estojo aberto, as baquetas saindo do estojo, assim, irmã, nós vamos tocar no show, nós vamos tocar aí no show, não sei o quê, eu e os dois meninos, né, do trio. Aí lá, meu filho, entra por aqui, pega aquele corredor ali que você já sai no palco. Falei, puta, é com a gente mesmo, bicho, vamos assistir o show. E entramos, já fomos para lá e tudo, né? E uma organizadora estava lá com uma prancheta na mão, viu a gente chegando, tal. Quem são vocês? Eu falei, Xangô 3, né? Na maior cara de pau, né? Ela olhou, vocês não estão na lista, quem que chamou vocês? Eu falei, ligaram lá na casa da minha mãe, falaram que era para estar aqui para tocar. Falei, olha, vocês não estão na lista, vocês souberam a pessoa que ligou, quem que foi que ligou? Eu falei, não sei o nome. Deu um H ali tremendo, a gente só queria pular para a plateia, sentar no chão e assistir o show. Só que aí o primeiro grupo, que até eu já conhecia, os meninos, né, do Bossa Jazz Trio, que era o Hamilton Godoy, o Jurandir e o Zé Roberto Sarsano, eles não chegavam, chegaram dois e um deles não chegava, e o trânsito estava todo congestionado ali na frente, né, era ali na Bernardino de Campos, quase na Avenida Paulista, esse colégio existe até hoje. E aí a organizadora entrou em pânico, porque o público já tinha dado a hora de começar, o público começou a bater palma, a assobiar, né, que era uma prática na época, quando começava atrasado o show. E aí ela se desesperou, olhou para a gente e falou, vocês entram no palco e pode começar a tocar. Pô, olhamos um para o outro, não acreditamos, né? Entramos, pulamos nos instrumentos, estava tudo armado, bonitinho lá no palco, né? E tocamos 3 números. E foi um sucesso o trio, né? O pessoal aplaudiu pra caramba, tal. E aí estava assistindo esse show o Mário Albanese, né? Que era um compositor. Ele tinha composto um ritmo aí chamado Jequibal, que era uma espécie de uma bossa nova em 5/4, juntamente com o Círio Pereira, eles eram parceiros nas composições e tal, e ele tinha um programa na Rádio Record, né? E ele adorou e veio falar com a gente, todo entusiasmado, pô, vocês precisam ir lá pro meu programa de rádio, marcamos, fomos lá no programa dele, e aí tocamos, né, o
o Xangô 3 tocou, e aí, depois que acabou a nossa... Porque ali era um programa, terminava o programa, e aí era um estúdio grande, né, com piano de cauda, bateria, muito... Né, naquela época era rádio ao vivo, né? E aí estava o Ciro Pereira lá também, e eles mostraram o Jequibal, ele sentou, tocou no piano, tinha um compacto simples, ele deu de presente, um para cada um de nós, e ele queria que a gente tentasse tocar aquilo ali. E, bom, fui para casa, ouvi e tal, e o que aconteceu? Essa foi a primeira gravação do Jequibal, não tinha outra. Era um compacto simples, né? Era Jequibal de um lado e no balanço do Jequibal do outro lado. E o baterista que gravou era o Álvaro Everson, filho daquela cantora Leni Everson, não sei se muita gente não deve conhecer, mas era uma cantora que cantava música brasileira e cantava jazz também, de vez em quando ia para os Estados Unidos, tal. O filho dela era o Álvaro, baterista, e ele gravou esse compacto simples. E ele fazia uma batida só no hi-hat, no chimbal, com a mão direita, e o aro da caixa com a mão esquerda. Ele não utilizava bumbo, nada. Era só isso, né? Era chimbal e aro de caixa. E essa batida em 5, ela tinha uma levada de contrabaixo também. E eu fui para casa, ouvi aquilo ali, sentava na base, ficava o dia inteiro tocando, treinando e tal, e fui treinando aquele negócio que aprendi a fazer o 5x4, eu já ouvia Joe Morello, né, com Dave Brubeck, e todos aqueles ritmos ímpares, né, que eles faziam, e me veio na cabeça colocar a batida do baixo no bumbo, abrir no prato, e aí veio a cereja do bolo, que foi o meu pé esquerdo, ele se manteve em 2. Então, surgiu um ritmo de 10 tempos, na verdade. Seria, para ser escrito corretamente, ele teria que ser escrito em 10x4, né? Que o baixo fazia tum, 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 tacum, tum, tacum, tacum, tum, tacum, tum, tacum, tacum, tic, tacum, tic, tacum, tacum, tum, ticum, tum, tica, tacum, tic, tacum, tic, ticum, tum, tacum, tum, tacum, tacum. Então o chimbal ficou em 2 e ele se completava em 10 tempos, né? Caía no 2, no 4, no 1, no 3 e no 5. E aí começava o ciclo de novo. Aí voltamos lá, depois de uns 2 semanas, sei lá, no programa. O César Galvão, pianista, também já tinha tirado lá a música, ele era um pianista muito bom para a idade dele, excelente, né? Até hoje é um grande músico, mora em Poços de Caldas. E aí tocamos, né? E eu fiz aquela batida, mas você está tocando em 2. Falei, não, mas o negócio foi uma coisa que surgiu aqui e tal. O maestro Ciro Pereira escreveu imediatamente a batida que eu estava fazendo, em cima do piano, ele escreveu, e essa ficou sendo a batida oficial do Jequibal. Eles nunca me acreditaram essa adição do pé esquerdo, nada disso, né? Mas isso ele escreveu e ficou sendo essa, e todo mundo depois, em métodos, aí no futuro, tem essa batida com esse chimbal que eu coloquei, na verdade, ele não existia anteriormente, né? Mas isso abriu muitas portas para mim, né? Porque a gente começou a tocar em muitos programas de televisão, lá da Record mesmo, da Tupi, da Excelsior. O trio também fazia coisas, e eu me apresentava muito com o Mário Albanese, o Macumbinha, o Silvio Santisteban, e então a gente teve um ingresso naquele meio musical, né, mais já de elite mesmo, né, orquestras, né, a orquestra do Silvio Mazuca, do próprio Ciro Pereira na Record, enfim, do Luiz Arruda Paz na TV Tupi, e eu já conheci os músicos que eram os caras tarimbados, que gravavam, né? Todos aqueles caras que participavam das principais gravações em São Paulo, enfim. Então foi uma porta que se abriu muito rápido, né? Eu, com 13 anos, eu já estava absorvendo tudo aquilo que estava ao meu redor, né?
E a partir daí eu comecei a estudar, né? A partir daí eu comecei a procurar, né, um professor para estudar leitura, né? Fui estudar com o Cláudio Stefan, que era um percussionista da Sinfônica Municipal, e fiquei muito amigo também do Guilherme Franco, que também tocava na Sinfônica e era músico da noite também, né? E aí eu comecei a frequentar a noite paulista, né? Paulistana. Depois de algum tempo, o Carlito Cacá Bloise, que era o baixista, saiu. Ele não era um baixista, ele estava quebrando galho ali, ele tocava mais violão, né? Depois foi para o campo da publicidade e tal, né? E no lugar dele entrou o Itiberê Zuarg, do Xangô 3. Então ficou um trio bem bacana. O Itiberê já tinha uma outra, era um contrabaixista mesmo, né? Estudava muito instrumento, pai músico, irmão músico. E aí o Tiberê e eu, principalmente nós dois, né? Porque o César logo ele veio para Santa Rita do Sapucaí fazer aqui a faculdade de engenharia de som. Por acaso a gente também tocou em Pouso Alegre, onde eu resido hoje, mas conheci também em Pouso Alegre nessa época, em 1966, por aí. A gente veio com esse trio tocar aqui na cidade. E, e ele, alguns anos depois, ele veio estudar aqui perto de Pouso Alegre. Ele tinha família aqui, tinha tio aqui em Pouso Alegre e tal. E, e ele, pelo fato de ter vindo para cá, a gente dissolveu, né, o Xangô 3, não tinha mais um substituto à altura para ele na época, tinha que ser um cara da nossa idade e tal. E com isso eu comecei, eu e Tiberê, a gente começou a procurar casas noturnas. Ele conhecia bastante, porque o pai também era músico da noite, o irmão Moacir, pianista, também era músico da noite, então eles conheciam todas as casas noturnas. E aí uma dessas casas onde a gente ia muito era o Totem, na Avenida Santo Amaro. O Totem era um lugar que era meio afastado do centro de São Paulo, né? O centro era onde tudo acontecia, né? Tinha aquela rua Major Sertório, ali perto de onde fica o Hilton Hotel, ali, né? Bento Freitas, ali onde tinha todas as boates, né? 7 de Abril, enfim, ali era o centro, né? Dos músicos da noite ali, até a Praça Marechal Deodoro, né, que tinha o Stardust, tinha a Baiuca, né, que ficava ali na Praça Roosevelt, e ali estava todo mundo ali, e esse lugar que a gente ia, ele era afastado, ele era na Avenida de Santo Amaro, já bem, na época era longe mesmo, né, e, e aí ali tinha, o dono era um músico também, um guitarrista amador, que tocava jazz, guitarra, era o Ismael Campilha, e ele contratava dois grandes trios, né? O trio do Luiz Melo, com o Cláudio Bertrame no baixo, e o Guilherme Franco, que era meu amigo já, te conhecia já do programa da Record, essa coisa toda, eu já ia na casa dele, ouvir discos, ele era um cara também que estudava muito e ouvia muito e tal. E o outro trio era o Tenório Júnior, famoso Tenório Júnior, né, que gravou discos antológicos, né, como o Edson Machado é Samba Novo, né, Edson Machado que era um ídolo meu, né, na bateria, gravou Os Cobras com o Milton Banana também, que era outro, né, fantástico da época dessa criação, né, da bateria moderna. E o próprio disco dele, o Embalo, né, que é um disco sensacional também. E ele estava em São Paulo, né, foi morar em São Paulo e estava tocando nessa casa com o Zezinho Alves, que era conhecido como Zé Bicão, baixista, e o Áureo de Souza, baterista. E eu comecei a ir várias vezes por semana lá, ouvir eles tocando e tal, e o Guilherme Franco levava uma sacolinha de percussão, com vários instrumentinhos, né, tamborinha, gogô, pandeiro, reco-reco, ganzá e tal. E eu comecei a ficar ali atrás do palco e aos poucos eu fui pegando essa sacolinha de percussão e tocando junto com eles, né? Fazia ali
dava uma canja ali, né, com os dois trios. E um dia o Zezinho Alves, que também tocava um pouco de bateria, sobrou ali um espacinho para ele sentar na bateria com o Tenório e tal, eles estavam tocando, e aí ele olhou para mim e falou, quer sentar aí? Claro, eles sabiam que eu tocava bateria também, né? Aí eu sentei na bateria, toquei um pouquinho, né? E aí teve um jantar também, que eu fui assistir a banda do Duke Ellington no Teatro Municipal, e ofereceram um jantar para a banda do Duke Ellington nessa boate no Totem. Então foi a banda do Duke Ellington inteira jantar lá. E eu estava no Municipal com o Guilherme Franco, e a gente, claro, ficou sabendo, né? Ah, vocês vão lá para o Totem e tal, vão para lá para o Totem e tal. Tive até que passar ali no jornal e falar com meu pai, pai, me leva lá. Eu era menor de idade para eu poder entrar, né? Se eu for sozinho, capaz deles não me deixarem entrar. Meu pai foi comigo lá, e aí me deixaram, estava acompanhado do meu pai, deixaram entrar e tal. E aí acabou que eu dei canja, né? Tinha vários grupos brasileiros, né? Fora os dois grupos da casa, né? Que era o Tenório e o Luiz Melo, o Quarteto Novo, numa das raríssimas apresentações deles, né, porque eles gravaram aquele disco famoso, né, Quarteto Novo, mas eles não tocavam em lugar nenhum, né, não tinha, nessa época não tinha onde tocar aqui em São Paulo, né, era uma época complicada, né, que muitas casas noturnas fecharam, né, estou falando já de 69, na época da auge da ditadura, AI-5, aquele negócio todo, né, estava muito difícil, né, existiam poucos shows, assim, como esse, um show grande no Municipal, um artista internacional, tá tudo muito pontual, né, eram shows pontuais que tinham, né, os músicos estavam passando dificuldade e tal, e o Quarteto Novo, numa dessas raras apresentações, eu vi o Hermeto com o Nenê, que já substituiu o Ayrton Moreira, que já tinha ido para os Estados Unidos, né, o Heraldo do Monte e o Theo de Barros. E aí eles me chamaram para dar uma canja com acho que era o Luiz Melo, o Cláudio Bertrame, o Cat Anderson, trompetista, né? E o Paul Gonçalves, saxofonista. E eu tive essa oportunidade de tocar com esses dois músicos da banda do Duke Ellington, né? O Cat Anderson veio, me falou um monte de coisa no ouvido que eu não entendia muito bem inglês, mas sabia que estava falando alguma coisa que ele tinha gostado e tal, né? E aí a gente passou um tempo e o Áureo de Souza foi embora para o Rio. Ele apareceu um trabalho melhor para ele lá. E o Tenório chegou para mim e falou: Você quer atacar? Falei: Como? Eu falei: Não, quer atacar com a gente aqui toda noite, uma folga por semana, paga tanto. Era uma coisa meio carteira assinada, assim, essa coisa, né? Bem formal o trabalho mesmo, né? Esse foi um dos poucos trabalhos desse tipo que eu tive na minha vida, né, de ser um trabalho de carteira assinada, assim, toda noite. Falei, ó, claro, né, aí convenci também meu pai, nessa época era uma loucura, né, a gente dormia tarde, e tinha que ir para o colégio de manhã, né, eu estava no colegial, foi uma época complicada, assim, mas eu consegui, né, consegui passar por isso aí, fiquei um ano lá com o Tenório, foi uma escola incrível, né? E, e com isso também muitos músicos iam lá, o Hector Costita, da Canja, né? Roberto Sion, enfim, todo mundo que estava em São Paulo, vindo do Rio também, ia lá, porque era um lugar onde no final da noite era liberado para tocar, né? A gente tocava um pouco mais suave enquanto tinha clientela lá, né? E a hora que começava a esvaziar, a gente já apimentava o repertório. Então era bacana, foi um lugar muito interessante também. E vários outros músicos, né? O Nestico saxofone foi contratado também, o trio nosso virou um quarteto, né? Com o Tenório. E outros músicos, né? O Matias Matos, contrabaixo, também tocou lá um bom tempo.
o Guará, né, que gravou aqueles discos com Milton Banana, o Bandeira, que tocou no quinteto do Luiz Loy, também no programa da Elis Regina. Então, assim, o Vanderlei, pianista, o Vanderleizinho, né, que depois foi tocar com o Roberto Carlos, acho que até hoje toca com o Roberto Carlos, era um pianista que também gravou com o Milton Banana, era um cara que a gente também tocava muito pela noite em São Paulo. E essa foi um período, né? Um período de trabalhar em casas noturnas, depois do Totem, depois de um tempo o Tenório voltou para o Rio e a situação estava bem complicada, mas abriram umas casas no Bexiga, né? Eram poucas casas, tinha o Jogral, aí abriram essa Teleco-Teco na Paróquia, que eu fui tocar lá com o Mário Edson, e já era uma coisa mais de samba, meio que Benito de Paula, né, o Vando também, com quem eu gravei um disco com ele, começou ali também nessa casa. Enfim, eram umas casas de um tipo de música mais popular, assim, né? Umas 3 ou 4 só que tinha lá no centro de São Paulo, não tinha mais do que isso. O Hermeto trabalhava na Stardust e logo depois ele foi para os Estados Unidos, né? Ele não era conhecido, ele era conhecido só dos músicos, né? E foi essa viagem que ele fez para os Estados Unidos, onde ele gravou lá com o Ayrton Moreira, que estava tocando com o Miles Davis na época, né? E ele acabou também gravando com o Miles Davis, né? Então, quando ele retornou para o Brasil, em 72, creio eu, 71, por aí, ele resolveu formar um grupo instrumental profissional, né? Que, que pudesse tocar uma música realmente mais artística mesmo, não tivesse que tocar como em casas noturnas, né? Que você tem que ficar tocando baixinho, porque os clientes estão jantando e eles não foram lá para ouvir música, né? Eles foram lá para namorar, para jantar. E aí ele realmente peitou, né, essa coisa, né, de tocar uma música artística, né, que depois muitos começaram com o tempo a chamar de jazz, ele chama de música universal, seja lá o que for, a música que você está afim de colocar para fora, né, que você não tem limitação para tempo de solo, não tem, né, você toca free, você toca música brasileira no meio, você mistura as coisas. E aí ele montou um primeiro grupo, gravou um disco, né, que é a música livre de Hermeto Pascoal, em 72, e eu nessa época, em 71, eu fiquei convencido também que eu tinha que essa coisa de tocar à noite dessa forma como era, não era muito o meu objetivo. Meu objetivo era tocar mesmo, tocar, botar tudo que eu tinha para fora, né? Baseado naquilo que eu conhecia, que eu ouvi, né? Mas criar uma coisa diferente também, né? Eu tinha conhecido o Edson Machado em 66 também, fiquei muito amigo dele, foi também num programa de televisão que meu primo Manini fazia uma introdução com ele de atabaque e bateria, né? O programa chamava Ensaio Geral na TV Celso, Canal 9. E aí o meu primo conseguiu que eu fosse lá, assistir o ensaio, e eu fiquei ali parado, né, ouvindo o Edson tocar durante o ensaio, atrás da cortina do palco do teatro, assim, estava ali paradão, e o Edson olhando, às vezes dava uma olhada, me via ali parado e tal, e quando acabou o ensaio, ele já começou a desmontar o prato, né, tirou a borboleta, botou na capa, ele tinha ali um hi-hat que ele levava com ele também, que era da bateria dele, começou a desmontar, tirar os pratos, aí me perguntou, pô, você está parado aí há tanto tempo, você gosta de música e tal? Eu falei, gosto, eu toco um pouco. Ele falou, o que você toca? Eu falei, bateria. Ah, você toca bateria? Botou o prato, armou o chimbal e me deu um par de baqueta, né, para eu tocar. Aí eu toquei.
toquei, eu ouvia os discos que ele gravava e tocava, né, sabia fazer aquelas coisas que ele fazia e tal. Aí chamou o Paulo Moura, né? Era o quarteto de Edson Machado, que ele estava no auge, né? Tinha um prestígio aí muito grande nessa época. Paulo Moura, o Dório Ferreira de baixo e o Osmar Milito de piano. E aí tocamos um sambop, que é um tema aí do Maurício Einhorn, né? Do Durval Ferreira e do Maurício Einhorn, se não me engano. E passei aí naquele programa, toda segunda-feira era a gravação, né? Os programas nessa época eram censurados, né? Você gravava e depois eles eram submetidos, né? Porque tinha vários cantores, coisa e tal, e era submetido para ser liberado pela censura para passar no ar, ia no ar, ao ar nas quintas-feiras. E com isso, durante um tempo, eu ia toda segunda, né? Ele vinha do Rio com o grupo e eu ficava lá a tarde toda, ia assistir a gravação do programa, tudo, né? E a gente fez uma amizade muito boa. Depois disso, eu comecei a ir para o Rio também. E aí comecei a conhecer muitos músicos lá do Rio, né? Por conta dele também, que os músicos do grupo dele, eu toquei com o grupo dele lá no Rio, né? Haroldo Mauro, tinha o Alfredo Cardim, que era um grande amigo também, o Ricardo Pereira dos Santos, baixista, o Ion Muniz, saxofone, o Cláudio Roditi, trompetista, depois foi para os Estados Unidos, né? Vitor Assis Brasil, Duduca, meu amigão, Duduca da Fonseca, a gente tocava, tinha as jam sessions, né, na casa do Alfredo Cardim, e reunia toda essa turma lá, a gente ficava tocando, né, era um tipo final de semana, um sábado à tarde, ia todos esses músicos para lá, a gente ficava tocando, e aí pintavam gigs, né, eu conheci Toninho Horta, né, toquei muito com o Toninho, no início da carreira dele também, e outros, né, Edson Lobo, baixista, enfim, um monte de gente. Fazia muitas gigs lá no Rio, eu ia muito para o Rio nessa época também, e conheci muita gente boa lá também, trazia eles para São Paulo também, para fazer coisas, o que dava, o que aparecia, a gente estava fazendo nessa época, né? E isso foi até essa 71, mais ou menos, eu falei, olha, eu vou parar com a noite e vou começar a estudar. Aí eu ficava o dia inteiro, né, ainda morava com meus pais, né, ficava estudando o dia inteiro. Meu irmão começou a tocar também nessa época. Ele já estudava piano e eu vi que ele tinha uma facilidade muito grande, né, o Lelo, e aí a gente ficava tocando em duo, né, e aí apareceu uma oportunidade para eu ir embora para os Estados Unidos. E o pessoal lá de Minneapolis, Saint Paul, aquela área, tinha tal de Breno Sauer, né, acho que era organista, o Manfredo Fest também estava morando lá, eles estavam precisando de baterista brasileiro mais especializado nessa música moderna, né, que era meio samba jazz, essa coisa, né. E aí o empresário deles, né, eu tinha um conhecido que era do Clube dos Amigos do Jazz, e o Clube dos Amigos do Jazz era um clube que tinha em São Paulo, onde eu e o Tiberê conhecemos o Hermeto também, numa dessas tardes, a gente foi para lá, entrou, tinha um piano tocando e estava tudo escuro lá era um anfiteatro. Aí eu olhei pro Tiberê e dei uma risada, pô, esse som aí, bicho, tudo escuro, quem que tá tocando? Aí acendeu uma luz, era Hermeto, né? Aí a gente, meu filho e tal, chamou a gente, tocamos uma hora lá, durante uma hora, tocamos uma música, né? Céu e Mar. E depois disso que o Hermeto foi para os Estados Unidos. E aí esse empresário americano me arrumou essa oportunidade de ir embora
para Minneapolis, né, em 73. E aí o Nenê, baterista, eu já estava tipo arrumando minhas coisas, tinha conseguido lá um visto de trabalho temporário, eles estavam já pedindo para mandar documentação, já para mandar passagem, essa coisa toda. O Nenê me liga e fala, o Anunciação, que era o percussionista e baterista do Hermeto, ele teve um problema de saúde e foi embora para Salvador para se tratar lá com a família dele. O Hermeto está precisando de um baterista e percussionista para fazer um show em Londrina. Aí eu falei, que legal, eu vou, tal. Eu fui na casa do Hermeto, que era mais ou menos até próximo da casa dos meus pais. Nós morávamos na Vila Mariana, ele morava na Aclimação. Peguei o repertório 2, 3 dias para fazer esse show em Londrina. Fizemos o show. E aí, quando eu voltei na outra semana para receber o cachê lá do show, ele me convidou para permanecer no grupo, efetivo, no grupo dele. Aí eu não pensei 2 vezes, né? Já liguei para o empresário e falei, olha, bicho, o Hermeto me chamou para tocar com ele, não vou mais. Aí foi o Chuim, que era um outro baterista também, que estava lá em São Paulo na época, ele que foi para os Estados Unidos fazer esse trabalho, e eu fiquei fixo lá com o Hermeto. Foi uma abertura também fantástica para mim, né, de poder fazer, né, tudo que eu estava precisando fazer para me desenvolver, né, da maneira que eu achava que era o que eu queria, né, e tocar sem limitação de tempo, de poder fazer solos e aprender tudo aquilo, né, que o Hermeto tinha para passar da experiência dele, que era fabulosa, né. Então, a gente foi conhecendo também vários outros músicos impressionantes, né, que vinham fazer concertos, vinham visitar o Hermeto também na casa dele. Então, foram 4 anos ali com o Hermeto. E foi muito importante, né. Nesse meio tempo, a gente gravou o disco com o Taiguara, né, que é um disco muito cultuado, né, Emira Tairipi, um disco fantástico também. O Hermeto convenceu o Taiguara que tinha que me levar para gravar no Rio, porque o pessoal era todo de lá, né? O Hermeto falou, mas eu quero levar o Zé, porque ele já me conhece, sabe como é que eu trabalho essas coisas com percussão e tal. E o Taiguara falou, então traz o Zé e tal, e fui. A gente ficou 1 mês lá ensaiando, o Paulinho Braga, o Nivaldo Ornelas, Toninho Horta, o Novelli, baixista, o Wagner Tiso era produtor e às vezes aparecia também para dar alguma ideia, e ele que regia também as coisas depois quando tinha grupos grandes, assim, orquestra e tal, né? E foi um disco que reuniu uma qualidade de músicos, assim, fantástica, né? E um disco que saiu e logo que saiu foi censurado, né? Foi retirado das lojas, né? Taiguara escrevia letras assim bem contundentes para a época e aí esse disco só veio a ser relançado mais recentemente em CD, né? No Japão ele já tinha sido lançado, depois finalmente alguns anos atrás a gente fez um relançamento aqui no Brasil, né? Taiguara já tinha morrido, mas a gente fez lá, chamaram uma cantora, um cantor, e juntou algum pessoal aí, pessoal da cozinha que tinha participado do disco, né? E fizemos um show e o lançamento do CD, alguns programas de televisão também, né? E aí gravamos também um disco que ficou engavetado, porque em 76, né, o Hermeto, a gente produziu uma fita lá no estúdio Vice-Versa, com o grupo que estava tocando com o Hermeto, que tinha o Mauro Senise, Raul Mascarenhas, né, o Toninho Horta,
o Zeca Assunção, eu, o Lelo, a Leuda, cantora. E essa fita, como o Hermeto recebeu um convite para ir para os Estados Unidos gravar com Ayrton Moreira, onde ele gravou aquele disco Slaves Mass, ele, primeiro porque não tinha gravadora no Brasil que lançaria aquilo ali, né? Para vocês terem uma ideia, tinha uma música que era Casinha Pequenina, que durou 26 minutos, só essa música, né? As outras eram curtas, né? Foram quatro músicas que a gente gravou, mas dava para pôr no LP, mas tinha que ser uma massa de música erudita, né? Para caber 26 minutos do lado do disco e as outras 3 faixas do outro lado. As gravadoras não aceitavam nem música de acima de 4, 5 minutos, eles nem queriam saber, né? Tinha aquele negócio de ter que ter 6 faixas de cada lado. Tinha um controle também cultural muito forte, né, para coisas avançadas não serem produzidas, né, de música instrumental, então nem se fala, né, a dificuldade era muito grande, né, e aí isso ficou guardado, o Lelo guardou uma cópia em fita de rolo, e até o Hermeto perdeu, deve ter mofado tudo a fita original lá, que foi gravada no estúdio, né. E alguns anos atrás, agora, recentemente, uma gravadora de Londres ouviu num site meu que estava no ar, que eu tinha colocado, tinha uma espécie de uma rádio, que tinha várias músicas, coisas que eu gravei durante a minha carreira, e eu tinha colocado trecho de 2 dessas músicas, pequenos trechos, né? E esse Joe Davis, lá da Far Out Recordings de Londres, me ligou, me mandou um e-mail, desculpe, se a gente tinha esse material, né? Eu falei, olha, existe uma fita, falou, vocês não estão a fim de lançar isso? Eu falei, gostaria muito, só que não me pertence, é o grupo do Hermeto, você tem que falar com ele, né? Ele já conhecia o Hermeto, parece que eu tinha estado lá em Londres e tal, já tinha uma vez feito contato com ele, entrou em contato, demorou um tempo e tal. E o Hermeto falou, eu me lembro dessa gravação, mas poxa, quanto tempo, queria ouvir. Aí o Lelo remasterizou tudo, né? Eu já tinha passado para digital, né? Salvou, né? Foi a única fita restante, né? Não existia nenhum outro registro disso. E mandou para o Hermeto, ouviu, o Hermeto adorou, falou, nossa, tá demais isso aqui, vamos fazer e tal. Aí deu o ok lá para o lançamento desse CD e vinil, foi lançado CD e vinil. E foi um sucesso mundial, né? O pessoal, assim, ganhou o melhor lançamento do ano em várias desses blogs aí conhecidíssimos de música, né, de jazz e tal. Enfim, e aí, em 76, meu filho Ian nasceu em São Paulo, né? E o Hermeto se mudou para o Rio de Janeiro, onde ele queria viver perto dos pais dele, que moravam lá no bairro Jabur, né? O pai dele era um comerciante, era um cara muito conhecido lá no bairro, né? Seu Pascoal, de vez em quando ele dava umas canjas com a gente, com uma sanfoninha, né, de 8 baixos e tal, entrava no final do show para fazer lá, era muito gostoso, né, aquela coisa bem nordestina e tal. E ele o Hermeto comprou uma casa lá, nesse bairro, e foi morar lá. E a gente começou a ter que ir para o Rio, eu, o Lelo e o Zeca Assunção, que era a chamada Cozinha Paulista. Colocaram aí esse apelido aí na gente, né? E a gente ia para lá carregando toneladas, né? Minha percussão toda, piano elétrico do Lelo, teclados, tudo que tinha a gente tinha que levar de trem, bateria completa, não tinha nada de alugar instrumento, não, a gente tocava onde fosse, tinha que levar todo o nosso material. E aí cada viagem era uma loucura, né? A gente tinha que ir para a Estação da Luz, né?
fazer, fazer o despacho, né? O despacho era um negócio incrível, né? Que era aquele funcionário público que ficava lá no fundo, né? Sentado, tomando lá um café numa mesa, lendo jornal, e a hora que ele queria, ele levantava e vinha te atender. Aí ele botava uma ficha lá que você tinha que colocar tudo que você estava levando. Aí você tinha que levar para a plataforma, botar dentro do trem, o vagão ficava aberto, com tudo exposto, e a gente tinha que ir para a nossa cabine, que era uma cabine, era um trem noturno, né, que tinha aquelas cabines, tinha um beliche, a gente dormia no trem, né, e aí Deus que tome conta dos instrumentos, ficava tudo aberto, só fechava na hora que o trem saía, chegava no Rio, abria, a gente saía correndo lá para ir pegar as nossas coisas, lá com aquela papelada toda, a burocracia toda que tinha, esperava o cara vir para buscar a gente, né, botar tudo numa Kombi e ir lá para o ensaio. Aí ensaiava, ficava os dias que tinha que ficar lá e voltava para São Paulo e tal. E isso era uma coisa que era complicado para a gente, né? A gente sabia que tinha que ou mudar para o Rio, né? E que era como o Hermeto sempre naquela época gostava de fazer, ter o grupo assim bem próximo, saindo todo dia e tal, para ir aperfeiçoando as composições novas que iam surgindo, aquela coisa toda. E aí a gente preferiu permanecer em São Paulo, né? Porque meu filho era bebê ainda e o Lelo tinha as coisas dele, o Zeca também, né? E, enfim, foi uma decisão que a gente tomou e com isso a gente ficou montando um trabalho novo, eu, o Zeca e o Lelo. Isso foi. A gente começou a fazer isso em 75, né? Às vezes o Hermeto tinha esses períodos onde ele tinha um convite para fazer um show fora do Brasil, e aí eu, o Lelo, o Zeca, a gente começou a montar um pequeno repertório, né? E tocar, né? Sem muita pretensão, mas fomos fazendo. E aí chegamos a gravar uma fita em 1975, que é uma coisa nova, que vai ser lançada recentemente lá em Londres por essa Far Out Records. Já temos contrato assinado e tudo, né? A qualquer momento deve estar sendo lançado. Esse de 75, que foi o primeiro, era um trio, só eu, o Lelo e o Zeca Assunção, foi o embrião do Grupo 1, né? E aí em 76 que a gente se desligou do Hermeto, em 77 a gente conseguiu um estúdio, vice-versa também, gravamos uma outra fita, aí já com o Roberto Sion e o Carlinhos Gonçalves, fazendo parte de um quinteto, né, que era o Grupo 1, o primeiro Grupo 1. Também não conseguimos lançar, não tinha gravadora para lançar, nem nada, né, e aí esse também vai ser lançado lá, são um contrato desses dois discos inéditos do Grupo 1, 75 e 77. E aí o Egberto Gismonti me chamou para tocar com ele, porque o Egberto ele não tinha essa exigência de ficar lá o tempo todo, né, ensaiando todo dia, não, era um período de, sei lá, uma semana de ensaio e depois já saía para os shows, era uma turnê pelo Brasil todo, bem longa a turnê, mas já com todas as datas marcadas e tudo, né? Então eu fui trabalhar com ele em 77. Em 78 a gente gravou o disco da Marlu e Miranda, Olho d'Água, que é muito bonito, e depois gravamos no Caipira, lá no Rio. E em 79 fizemos a turnê Tropical Jazz Rock, né, com o grupo do Egberto, né, a Academia de Dança, que era eu, o Zeca, o Mauro Senise e o Egberto. E o grupo do John McLaughlin, né, o One Truth Band, né, que era com Lakshmana Shankar no violino, o Stu Goldberg de piano, o Fernando Sanders de baixo, o Tony Smith de batera e o Alírio Lima, percussionista. A gente fez essa turnê também no Brasil e Argentina. Foi maravilhoso, né? E quando nós terminamos isso, a gente resolveu gravar o Grupo 1. Aí a gente alugou de novo, só que aí a gente já estava com a ideia
de lançar o disco independente, né? E fizemos de novo no Vice-Versa. O Rogério Duprá era o dono lá e eu gravava muito jingle, muita coisa, era muito amigo nosso, né? A gente conseguiu lá uma sessão que dava para a gente pagar e tudo. E rápido também, né? Gravar num dia, mixar no outro e pronto. E aí gravamos o Marcha sobre a Cidade, que foi lançado em 79, finalzinho de 79. E aí a gente estava procurando teatro para lançar, espaço, né? Algum espaço cultural onde a gente pudesse lançar e tal, né? E São Paulo tinha alguns espaços que tinha shows e tal, e eu morava, desde 75, eu morava na Teodoro Sampaio, 972, Casa 19, era uma vila, que tinha uma casinha que tinha um porão, que era onde a gente ensaiava, quando meu filho nasceu, eu comecei a dar aulas também, particulares, né, de bateria, percussão, e via muitos músicos também lá, né, era um point ali, né, aquele porãozinho lá da Teodoro. E aí eu, andando pela rua ali, fui fazer alguma compra na rua, vi dois caras pintando uma parede, ali, uma quadra da minha casa. Falei, o que será que vai ter aqui, né? Falar, o que vai ser aqui? Ah, um teatro, não sei o quê, a gente quer. Ah, é um teatro? Pô, aí paramos, já pedi para ele descer para a gente conversar, né? Eles estavam na escada lá, os dois, eram sócios, os dois sócios, né? Estavam pintando. Bem artesanal, tudo, né? Uma outra época. E aí a gente conversou, falou, então nós estamos lançando um disco, vai ficar pronto, já está na fábrica, e nós estamos procurando um espaço, assim, assim, assim. Falei quem eu era, né? Tinha acabado de voltar dessa turnê, que tinha sido muito badalada na imprensa, tudo, né? Então estava com o nome, né? Eu e o Mauro e o Zeca, né? Que fazemos parte também desse grupo, fizemos parte também do grupo do Egberto naquela época. Então, ajeitamos uma temporada lá, no início de 1980. E lançamos o disco. E foi uma temporada que se estendeu, era para ser uma temporada de umas poucas semanas, assim, ficou uma temporada longa, né? E o teatro começou a encher, a gente conseguiu levar críticos que fizeram excelentes críticas em jornais, tudo da época. E aí aquilo chamou a atenção, né, de um monte de gente, músicos também, que estavam querendo fazer música instrumental e não tinha. Então, aquilo era o Teatro Lira Paulistana, né? Aquilo foi o início do Lira Paulistana, foi essa onda instrumental que foi a primeira coisa que aconteceu lá no Lira. Então, grupos como Pé Ante Pé, né, que tinha o Teco Cardoso, que era novinho, né, o Caíto, né, tinha enfim, Homero Lotito, tinha a Filarmônica, tinha a Banda Jasco, tinha muitos grupos, né, Divina Encrenca, e eram todos esses músicos aí, Azael, o Rodolfo Strotter, o Félix Wagner, que depois também tocou com o Grupo 1, e era um grupo de músicos, né, que tava tentando, né, fazer um trabalho que não era permitido, vamos dizer assim, né? Nenhuma gravadora lançaria aquelas coisas, né? E a gente criou essa coisa de um disco independente instrumental que se alastrou, né? Depois ficou sendo um disco também cantado, independente, né? Mas foi o embrião, né? Isso aí foi o embrião dessa coisa aí que quando eles se referem à música, a tal da vanguarda paulista, eles só esqueceram de colocar que quem iniciou isso foram os grupos instrumentais, e o primeiro que começou tudo isso foi o Grupo 1, né? Então, quando você ouve falar disso, você vê muitos cantores, cantoras, né, que vieram no vácuo, né, depois, e claro, fizeram ótimos trabalhos, excelentes discos e tudo, mas foi ali que a coisa começou, né? E a própria Teodoro Sampaio também depois se tornou essa Rua da Música, né? Que também foi uma coisa que tem relação comigo, né? Que eu dava aula para muita gente nessa época, né? Em 84, por aí. E tinha um argentino, o Ricardo Dapsi, que
ele veio da Argentina para São Paulo e alugou uma casinha. Ele trabalhava com teatro, ele tinha uma sacada que dava para a rua, e ele via todos os garotos passando com baquetinha debaixo do braço e partituras para tirar xerox. Tinha uma casinha de xerox ali que eu mandava meus alunos tirar xerox. E ele falou, poxa, tanto baterista passando por aqui com baqueta debaixo do braço, vou montar uma lojinha de bateria. E abriu a Músicos, que foi a primeira loja de música na Teodoro Sampaio, né? E aí eram meus alunos que eram os primeiros clientes dele também, porque aí, né, eles vinham tomar aula em casa e ficaram sabendo que tinha uma loja de bateria que abriu na Teodoro, ali do lado, na galeria ali em cima, né, onde fica a Pops Discos, que é bem conhecida. Era lá a última loja, lá no fundo da galeria. E essa loja foi que também começou a criar, né, uma legião, né, de músicos ali. Depois veio o Clube do Choro, né? Aí depois veio aquela feira de antiguidades lá na Praça Benedito Calixto, né? Aí foi uma coisa foi puxando a outra, né? E eu fico muito feliz, né, de ter sido assim uma ponta de lança assim para abrir, né? Toda essa coisa artística aí que veio depois, né? E aí o Grupo 1, né, prosseguiu, gravou mais 2 discos, foi para a Europa, e em 84 a gente encerrou a nossa parceria por um tempo, né, e eu comecei a dar muita aula, né, aí foi uma época que eu comecei a dar aula sem parar, né, e a década de 80 foi um período que eu dei aula, assim, o dia inteiro dava aula, né, e durante vários anos isso aí continuou e tudo, e aí outras coisas foram acontecendo, né? O Pau Brasil era um grupo que estava em evidência também com o Rodolfo, o Lelo, que foi. O Pau Brasil teve várias formações, né? E o Rodolfo me chamou para tocar com eles. Em final dos anos 80, o Nenê, que estava tocando com eles, estava morando na França. E aí estava complicado, porque tinha show aqui, não dava para fazer, essa coisa toda, e aí o Rodolfo, que já tinha tocado no Grupo 1 também, falou, quer fazer com a gente? Aí eu comecei a fazer, né, com o Pau Brasil, né. A princípio era o Paulo Bellinati, né, acho que peguei um pouco do Sion também, se não me engano, e depois logo entrou o Teco, aí a Marlu Miranda substituiu o Paulo Bellinati, que ela também tocava violão e tinha as coisas de índio dela, né, que ela cantava, tinha as composições dela, e então a gente conseguiu um bom trabalho também, né, com o Pau Brasil. A gente fez turnê pela Europa, turnê bem grande, gravamos em Oslo, na Noruega, um disco que chamou Babel, e esse disco ele teve uma trajetória muito boa, né, ele ganhou o prêmio Sharp aqui no Brasil, melhor grupo instrumental, e depois teve um relançamento do disco por um outro selo lá dos Estados Unidos, e teve uma indicação para o Grammy. Em 98, a gente tocou em Nova York numa conferência internacional de jazz, né? De uma sigla que já não existe mais, né? IAGE, IAG, né, com J. Era International Association of Jazz Educators. Era muito famosa. Eles tinham essa conferência que ia todo mundo, do mundo inteiro, né, da Europa, da Ásia, dos Estados Unidos. Era um negócio impressionante. E eles colocaram a gente para tocar no Marriott Marks, na Broadway, né, que era onde estava tendo a conferência, né, um hotel gigantesco, com salas e salas e tudo acontecendo lá. E nós fomos colocados para tocar no teatro principal, no térreo, que era um teatro de 1.500 lugares,
e toda a comunidade jazzística internacional estava lá para ver quem eram esses brasileiros aí que tinham sido indicados para o Grêmio, né? E aí você olhava para o lado assim e falava, pô, não acredito, né, bicho? Os caras que estão aqui, né? E foi um sucesso total, né? Aplaudindo a gente de pé, né? E foi uma experiência fantástica, assim, tocar naquele evento lá. E depois o Rodolfo tinha outros planos aí de gravar coisas em outras direções. Eu permaneci com eles até essa data mesmo, 98 e 99. Eu e a Regina, minha esposa, a gente comprou uma casa no final de 99, aqui em Pouso Alegre, que é onde eu estou morando até hoje. E aí tinha o conservatório, né, que eu dei aulas também aqui em Pouso Alegre até 2004, que foi uma experiência muito boa também, que montamos grupo no conservatório também, um grupo muito bom, né, quinteto zen, quarteto, quinteto, octeto, noneto, com vários músicos daqui, né, que moravam aqui, davam aula aqui, como o Nélio Porto, pianista, o Roardo Bernardo, saxofone, o Nelson Saqueto, o Luciano Vieira, baixista, o Guilherme Cordeiro, baixista, o Adriano de Carvalho, Daniele Dalzucchi, a Letícia Ribeiro, minha esposa, Regina Vilela. Tocamos também no Instrumental Sesc Brasil, né, fizemos com esse octeto, foi muito bom. O Felipe Ávila também, com quem eu fiz vários trabalhos, né, guitarrista. E a gente tinha um conjunto também lá em São Paulo, que chamava Os Cinco, que era com o Daniel Dalcântara, trompete, o Vinícius Dorim, falecido Vinícius Dorim, saxofonista, Zé Ró Santos, baixista, né, e o Felipe Ávila. Enfim, foram bons tempos, né? E aí eu comecei a trabalhar com um guitarrista americano, né, que veio em 2004 fazer uma turnê em São Paulo. Ele era professor da Berklee, John Stein, e um outro baixista alemão que mora em São Paulo, com quem eu já tinha feito algumas coisas, né, na Fundação das Artes. A gente deu um curso junto lá, um curso grande, a gente fez parte. E o Frank tinha lá um estúdio em São Paulo, o John Stein veio para fazer umas apresentações e tal, e eles precisavam do baterista, me chamaram, né? E aí iniciou uma colaboração minha com o John, né? Onde eu fui, a partir de 2006, fui várias vezes lá para Boston, né? Para gravar com ele, né? Eu gravei 7 discos com ele até agora. E alguns foram dos mais tocados no ano nos Estados Unidos, né? Então foi um trabalho muito bacana também. O último disco foi justo antes da pandemia, né? Foi o Watershed, em 2019. Aí começou a pandemia. Aí mudou tudo, né? Aí foi um aprendizado diferente, né? De como não fazer nada, que é bem complicado, né? Para se proteger, né? Porque o único jeito de se proteger é você realmente ficar mais restrito, né? A mais a gente que já está chegando numa certa idade aí, né? E, e é isso. Agora, já com as 3 doses de vacina tomadas e esperando aos pouquinhos, né? Que as coisas possam ir retornando e que a gente possa voltar a fazer as coisas presenciais que fazia antes, né? E gravar de novo, né? Continuar trabalhando enquanto tiver saúde e rever também as pessoas, né? Que a gente só fala por, por WhatsApp, né? Por tecnologia tomou conta de tudo, né? Enfim,
Mas é isso aí. Agradeço demais, né, essa oportunidade de estar falando. Felizmente, eu gosto de falar e contar essas histórias, né? Porque são coisas que marcaram muito, né, na minha vida. Poder compartilhar aí com o pessoal do mundo aí musical. Perfeito, Zé. Não, maravilhoso. É, na verdade, tinha pensado em fazer uma pergunta para você, mas eu vou fazer um comentário que tem a ver com a pergunta e até para falar um pouco, né, de todo esse seu relato aí. Eu me lembro uma vez que a gente estava tocando, se eu não me engano, foi em Pouso Alegre mesmo, uma época que a gente fez uma temporada lá no República, né? E acho que a gente chegou a ficar uns 4 meses lá tocando, né? Tinha uma vez por semana, se eu não me engano. Foi na época de uma Copa do Mundo, né? Isso, foi isso mesmo. E aí é engraçado, né? Tem algumas coisas que elas ficam muito marcadas assim na vida. E eu lembro que a gente tinha tocado um blues e num determinado momento a gente começou aquela coisa do 4 em 4, né? O improvisador improvisa 4 compassos, você improvisa 4 compassos na bateria, vai trocando o improvisador e depois você ficava improvisando o chorus inteiro, né? Na forma do blues. E eu me lembro que nesse dia a gente tocou vários e vários e vários coros de improvisação. E, e cada vez que você fazia o seu solo, era uma coisa completamente diferente. E eu ficava ali assistindo, e eu me lembro disso como se fosse hoje. Eu ficava pensando assim, eu falei, gente, agora não tem mais o que inventar. Assim, eu ficava pensando, eu falei, não tem mais. E aí você vinha e fazia um outro solo completamente diferente, trazendo sempre um elemento novo. E isso me marcou muito porque parecia que era assim, era uma criatividade ilimitada. Eu cheguei a pensar, falei, gente, se a gente ficar a noite inteira aqui tocando, eu acho que o Zé conseguir ficar a noite inteira fazendo coros e coros totalmente diferentes. Eu falei, gente, não tem limite. Eu falei, não é possível. Isso ficou muito marcado. E por que eu falei que isso tinha a ver com a minha pergunta? Porque hoje em dia, né, Zé, eu acho que por conta dessa velocidade que a vida tomou, em relação a tudo, né? Então, hoje a vida ela é sempre muito rápida, as pessoas querendo tudo para ontem. Sim. Então assim eu percebo uma ansiedade muito grande agora falando especificamente, por exemplo, de estudantes de bateria, não só de bateria, estudantes de uma forma geral, em você querer chegar num determinado nível técnico ou adquirir uma certa habilidade num tempo cada vez menor, né? E a informação para isso, a gente tem que concordar que ela existe, né? Então, o acesso à informação hoje né, no mundo, ela já não é mais o problema. Então, as pessoas, de fato, elas conseguem ter um desenvolvimento técnico, às vezes num tempo muito pequeno, porque ela tem acesso a essa informação, né? Uhum. Só que a gente sabe que isso não significa que a pessoa necessariamente ela vai acompanhar o seu desenvolvimento de musicalidade, de criatividade. Isso não significa que necessariamente ela vai estar mais bem preparada para poder ter essas experiências mais profissionais de fato, né? Uhum. É, e por que eu estou falando tudo isso? Porque eu acredito que tem muita gente que está ouvindo a sua palestra hoje, né? E deva estar pensando, poxa, de repente eu achei que o Zé fosse me ensinar a fazer um ritmo assim, assim, assado, ou fosse me dar uma dica, não sei o quê. E eu acho que esse relato que você fez aí da experiência da tua carreira, na verdade, isso é o que falta hoje na formação de um estudante, aí no caso a gente está falando mais específico de bateria. É isso que falta, porque a informação de fato, a informação técnica, eu não acredito que seja hoje o problema, né? Mas esse teu relato, ele mostra, né, o quanto a experiência, né, que você teve aí ao longo de todos esses anos, ela realmente fez um diferencial absurdo, né, em você ter se transformado no músico que você se transformou e ter deixado todo esse legado aí, não só
para a bateria, mas para a música de uma forma geral, com tudo que você gravou, com todas as suas participações, com todos os seus alunos, né? Então eu acredito que esse teu relato são aulas e aulas, né, para anos, né, de estudo, né, porque eu acho que um aluno de bateria hoje que já tem um desenvolvimento técnico, eu tenho certeza que muito do que você falou aí pode dar um direcionamento para que esse aluno realmente pegue esse conteúdo técnico e tente direcionar isso para que, de fato, isso se transforme em música, para que isso se transforme em musicalidade, para que isso se transforme em criatividade, que foi o que você fez. Zé, mas é isso, assim, quero te agradecer demais pela generosidade de ter compartilhado tudo isso com a gente. Foi realmente incrível poder ouvir todas essas histórias. E eu tenho certeza que isso vai fazer muita diferença na vida de muita gente, né, que está estudando, até mesmo de bateristas profissionais que estão assistindo essa palestra, e de fato ter esse registro é uma coisa muito, muito importante para a gente, ainda mais nesse evento. Então, queria te agradecer muito por ter compartilhado e ter aceito esse convite e participar desse evento aqui com a gente. Eu que agradeço, Adriano. E a única coisa que eu poderia sugerir, né, para os estudantes, se eles puderem entrar no canal, no meu canal do YouTube, né, o canal Zé Nazário, se inscrever lá, né, que tem, no momento tem, acho que 328 vídeos e áudios, né, porque tem muitas coisas que tem toda a relação, né, com boa parte disso que eu comentei aqui, onde eles vão poder ouvir, né? Já me viram aqui falando, mas lá estão as coisas gravadas, né? Tem muita coisa com a maioria desses grupos aí que eu mencionei. Então, uma maneira deles poderem ter uma noção, né, auditiva de toda essa trajetória, né, de estilos. E você falou uma coisa aí, foi uma coisa que eu sempre pensei, que um dos meus objetivos como músico é nunca me repetir, realmente. É o que eu tenho tentado fazer, né? Acho que esse legado vem, né, dos grandes do jazz também, né, que conseguiram, né, não foram muitos, mas eles tentam sempre criar, né, um fraseado, nunca ser o mesmo, né, nunca tocar o mesmo material, né, tá sempre fazendo com o próprio Hermeto também, né, tinha essa coisa em mente, e, e com isso poder estar sempre se renovando, né, renovando, né, o espírito a cada dia, né. Então foi muito bom, né, ter essa oportunidade de poder conversar aí com o pessoal todo que está nos assistindo, e espero realmente ter dado alguma contribuição e contando minha experiência. Felizmente eu tive bastante tempo, né? Foram até agora 57 anos, então deu tempo para tudo isso. Mas muito obrigado pela Legal, Zé. oportunidade. Maravilha, a gente que agradece mais uma vez. Obrigado, viu?